E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula de física. Nosso assunto de hoje é cinemática. Então, a cinemática é a parte da física que estuda, que caracteriza o movimento dos corpos. Em especial, hoje nós trabalharemos com partículas. Partículas são corpos que possuem massa, porém que as dimensões são consideradas desprezíveis. Então, a gente já viu anteriormente que a física estuda os fenômenos da natureza e os quantifica. Uma das partes dela, que é cinemática, estuda o movimento. Então, um interesse muito grande na física é estudar o movimento. Quando você estuda o movimento, você caracteriza as grandezas associadas a ele. A distância, o deslocamento que o corpo percorreu, o tempo, o intervalo de tempo, a velocidade, a aceleração, são grandezas de interesse na cinemática. Então, é bem aplicado isso no dia a dia. Um exemplo pode ser os engenheiros da NASCAR. Eles avaliam o desempenho dos carros de corrida antes da corrida, durante a corrida. No planeta, também o movimento está afetando tudo. Por exemplo, terremotos. Os geólogos utilizam as análises do movimento das placas tectônicas para conseguir prever terremotos. Então, analisa o quanto isso é importante no dia a dia, principalmente em regiões que são bastante atingidas. Os médicos também, por exemplo, o fluxo do sangue para avaliar a pressão arterial, para ver se uma artéria está parcialmente obstruída. Então você analisa a velocidade disso, do fluxo sanguíneo. A Terra se movimenta. A parte de movimento é relativo. Por exemplo, se eu tenho um copo em cima da minha mesa, eu estou olhando para ele. Ele aparentemente está parado. Mas se eu pensar que a Terra está girando e tudo que está dentro da Terra está girando com ela, o copo está em movimento. Então o mundo e tudo que nele existe, ele está em movimento. Então aparentemente um objeto está estacionário, como uma estrada, alguma coisa assim, ele está em movimento porque a Terra também está girando. Então, isso que é cinemática, faz a classificação e a comparação do movimento dos corpos. Então vamos falar um pouquinho sobre posição e deslocamento. Então, posição e deslocamento, vocês têm uma noção do que é e muitas vezes os alunos confundem. Por exemplo, vamos ver aqui numa reta. Eu pus uma referência que é o ponto zero. À direita do zero, você tem ali de 1 indo até o 8. À esquerda tem os números negativos. Mas isso é uma referência, foi um lugar arbitrário que foi colocado como meu ponto de referência. Então, aqui no caso, eu tenho a minha referência. Agora, existe uma diferença entre posição e deslocamento. Por exemplo, vamos supor que eu esteja na posição 5. Será que significa que eu me desloquei 5? Depende. Se eu sair do 3, por exemplo, do 3 para o 5, quanto que eu me desloquei? 2. O meu deslocamento foi 2, mas a minha posição é 5. Então, a posição é onde o corpo se encontra. O deslocamento depende de onde o corpo saiu, aonde ele chegou. Como aqui o movimento está na horizontal, a gente vai representar o deslocamento, a posição, pela letra X. E o deslocamento é o quanto varia. O deslocamento depende do ponto inicial e o ponto final. Então, a gente põe o delta X. Esse delta representa o final menos inicial. Então, por exemplo, delta X, a posição final, menos a posição inicial. Vamos chamar aqui de X, a posição que o corpo se encontra, e X0, a posição de onde ele partiu. Então, no caso aqui, ó, eu falei que ele partiu do 3 e foi para o 5. Então, o deslocamento foi de 2. Ele parou no 5 e iniciou no 3. Então, aqui o delta X seria 5 menos 3. Daria 2. Não passei unidade, vamos supor que tivesse em metros. Seria 2 metros, pode ser centímetro, né? Aqui eu fiz uma escala meio genérica. E se fosse o contrário? O corpo está no 5 e foi para o 3. Então, ele também percorreu 2, só que foi no sentido contrário. O deslocamento você precisa especificar se ele é para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, o deslocamento também é uma grandeza vetorial. Por quê? Se for no sentido contrário, o corpo parou no 3 e partiu do 5. Seria 3 menos 5, então menos 2. Então, o deslocamento pode ser no sentido positivo e negativo, por isso que ele é um vetor, você tem que especificar se ele daria, no caso, mais 2 ou menos 2. Então, por exemplo, o corpo partiu do menos 6
e foi até o 7. Observe quanto que ele andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ele andou um espaço de 13 unidades. Então, eu sempre tenho que pegar, para descobrir o deslocamento, a posição que o corpo partiu e a posição onde ele parou. Então, no caso, o corpo parou no 7. Menos, então, delta é o final menos inicial. Quem que é o ponto inicial? Menos 6. Então, cuidado com os sinais. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar 7 mais 6, ou seja, vai ficar 13. Certo? Então, se você contar ali, mais uma vez, como eu tinha feito, você tem 3 unidades. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? Então, 13 unidades de distância. Vou chamar aqui de U pontinho D. 13 unidades de distância, porque ela poderia estar em metro, centímetro, milímetro, não especifiquei aqui. Então, entenda a diferença entre posição e deslocamento. Posição é onde o corpo está em relação a um referencial. O deslocamento é o quanto se moveu. Beleza, pessoal? Então, vamos em frente. Aí um conceito bem importante é o conceito de velocidade. Tem várias classificações de velocidade. A gente vai conversar um pouquinho sobre a velocidade média. Então, o que é velocidade? Eu pergunto para vocês. A velocidade é uma definição bem importante na física, nós temos isso intuitivamente porque nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, um conceito importante é o de velocidade média. O que é velocidade? A velocidade média é a rapidez, entre aspas, né? É uma forma popular da gente dizer. A gente está medindo a rapidez. Pega uma distância, sei lá, de 2 km. Quem fizer essa distância no menor tempo está com uma velocidade maior. Quem fez no menor tempo está numa velocidade menor. Por isso que a gente pode dizer que a velocidade mede a rapidez. A definição de velocidade é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Então aqui está a equação aparecendo para vocês. Velocidade média é o deslocamento pelo tempo. Deslocamento tem unidade de distância, metro, centímetro, milímetro, tempo, segundo, minuto, hora, dia, mês, ano. Então assim vai, é uma unidade de deslocamento por uma unidade de tempo. No Sistema Internacional de Unidades, que a gente já conversou anteriormente, o deslocamento é dado em metro, o tempo em segundo. Nós temos no dia a dia, porque nós dirigimos, utilizamos em quilômetros por hora. Também já vimos a relação entre os dois, como é que se converte de metro por segundo para quilômetro por hora e de quilômetro por hora por metro por segundo, lá na nossa primeira aula de conversão de unidades. Mas não significa que ela tenha que ser metro por segundo e quilômetro por hora. Você pode ter qualquer combinação de distância por tempo. Por exemplo, a minha distância poderia estar em milhas. E meu tempo em hora, então milhas por segundo, metro por hora, metro por minuto. Mas no Sistema Internacional de Unidades, a gente utiliza em metro por segundo. Mas nós estamos, na verdade, mais familiarizados, porque nós dirigimos utilizando unidade de quilômetros por hora. Beleza? Então essa é a definição de velocidade, é o deslocamento pelo tempo. Observe que você tem um delta. Então o delta, a gente representa o final menos o inicial. Então o que é o delta x? Posição final menos a posição inicial. Quem que seria o ΔT? Tempo final menos o tempo inicial. Então, sempre tem que cuidar das unidades. Por exemplo, se minha velocidade está sendo medida em metro por segundo, eu não posso usar minha distância em quilômetro e milha. Eu tenho que usar minha distância, meu deslocamento em metro. Se a velocidade está em metro por segundo, o tempo também. Não pode estar em hora, não pode estar em minuto, tem que estar em segundo. Então, as unidades têm que ser coerentes com aquilo que eu tenho ou com aquilo que eu quero, depende da situação. Eu posso representar graficamente. Por exemplo, eu posso representar aqui uma posição no eixo das ordenadas e o tempo nos eixos das abscissas. Uma representa o eixo X e o eixo Y. Então, você pode ter as posições com o passar do tempo, representar isso de uma forma gráfica. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos o gráfico. Ó, se eu pegar um ponto aqui, ó, está aqui em vermelho. Ele está na posição 2,4 num tempo de 2 segundos. Num tempo de 3 segundos, está na posição 3,6 e assim vai. Então, você pode representar o gráfico. Então, nesse caso, ele é linear, ele é uma reta. Mas ele poderia ter um comportamento parabólico. Depende da situação, depende de qual é o tipo de movimento. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter sempre linear, né? Porque a gente está trabalhando com situações assim.
O movimento que a gente vai estudar, ele se chama movimento retilíneo. A gente está estudando movimento em linha reta, movimento que está obedecendo o MRU, ou depois o MRUV, que a gente já vai explorar essa ideia. Mas existem sim outras variações de comportamento do tempo em relação à posição. Vamos fazer um exercício para a gente praticar. É bem importante que para resolver o exercício, você pause o vídeo. Então, leia o enunciado, tente resolver o exercício, porque eu vou passar a resolução para vocês. Mas é importante que vocês façam para vocês aprenderem como que faz. E aí, confere com a minha resolução. Se tiver certinho, segue em frente. Se não, tenta ver onde errou e qualquer coisa me pergunta. Então, vamos lá para o exercício. Se você está dirigindo um carro a 90 km por hora, então, quilômetros por hora é unidade do quê? De velocidade. Então, a velocidade que o carro está sendo dirigida é de 90 km por hora. É importante anotar os dados. Opa, faltou um zero. 90 km por hora. E os seus olhos permanecem fechados por um intervalo de tempo bem curtinho. O intervalo de tempo permanece fechado de um tempo que eu posso considerar 0 até 0,50 segundos. Então, ΔT de 0,5 ou 50 segundos, por causa de um espirro. Qual é a distância percorrida pelo carro até você abrir os olhos novamente? Então, nesse tempo que você ficou com os olhos fechados, qual foi a distância que você percorreu? Então, assim, eu tenho a velocidade, tenho o tempo, preciso da distância. Basta que eu aplique a equação. Como não falou nada, vamos considerar aqui que a velocidade é média, né? Que ela se manteve ali nesse valor. Então, a velocidade média é ΔX por ΔT. Um cuidado que eu tenho que ter aqui é com as unidades. Então, a velocidade está em quilômetro por hora, o tempo está em segundo. Isso não está coerente, certo? Então, tem que fazer a transformação. Deixa eu apresentar aqui para vocês a resolução. Então, vamos lá. Eu anotei aqui os dados. A primeira coisa, você tem que ler o exercício com atenção. Você tem que anotar os dados. A velocidade está em 90 km por hora. Beleza? Então, a velocidade está 90 km por hora. Como que eu vou fazer aqui? Eu tenho que cuidar. Então, o tempo está em segundos. Eu quero ΔX, como eu já tinha falado. Então, cuidado que eu anotei aqui para vocês. Cuidado com as unidades. Ou eu tenho que transformar a velocidade de metro por segundo, ou esse ΔT em hora, para tudo ser coerente. Ou tem que estar todo o tempo em segundos, ou tem que estar em hora. Como o valor é muito pequenininho de tempo, eu optei por transformar o quilômetro por hora para metro por segundo. Então, lá na aula de transformação de unidades, nós vimos que para eu converter de quilômetro por hora para metro por segundo, basta que eu divida por 3,6. Então, eu divido aqui por 3,6, eu vou achar que a minha velocidade é de 25 metros por segundo. Tá? Então, esses 25 metros por segundo é o valor da minha velocidade. Agora, minha velocidade está em metro por segundo e o tempo está em segundo. Agora está tudo coerente. Agora eu posso aplicar a equação. Então, velocidade média é o deslocamento pelo tempo. A minha velocidade média é de 25 metros por segundo. O meu tempo de meio segundo. E o ΔX. Então, 0,5 está dividindo, vou multiplicar. Então, ΔX é 25 vezes 0,5. A distância percorrida é de 12,5 metros. Ah, professor, eu transformei o tempo para hora, transformei de segundo para hora. Não tem problema, basta você fazer a mesma coisa, o resultado vai dar em outra unidade. Se você utilizou tudo em quilômetro por hora e o tempo em hora, você só vai achar, em vez de 12,5 metros, 0,0125 quilômetros. Tá? Então, você tem uma relação ali de equivalência. Você pode apresentar a sua resposta, o enunciado não especificou como queria a resposta, você pode apresentar dessas duas formas, desse jeito ou desse jeito. Então, nesse caso, você trabalhou aqui com... Eu trabalhei com método porque eu achei que ia ficar um número maior, para não trabalhar com esses números bem pequenininhos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos em frente. Mais um exercício aqui para a gente resolver. Depois de dirigir um carro em uma estrada retilínea por 8,4 km a 70 km por hora. Então, analise. Pegou uma estrada, dirigiu uma distância de um ponto 0 até 8,4. Então, ΔX de 8,4 km. Nesse trecho, a velocidade é velocidade de 70 km por hora. Aí você para por falta de gasolina. Então, você dirigiu 8,4 km, nessa velocidade parou porque a gasolina acabou. Aí, como você não conseguiu dirigir,
você andou a pé. Então, nos 30 minutos seguintes, você caminha mais 2 quilômetros ao longo da estrada até chegar num posto de gasolina. Então, eu tenho 3 perguntas. Qual foi o deslocamento total do início da viagem até chegar no posto de gasolina? Então, ele percorreu o primeiro trecho, 8,4 quilômetros de carro. Depois percorreu um trecho a pé, que não foi dado o valor, só me deu tempo. Desculpa, foi me dado que foi 2 quilômetros, tá? Foi sim me dado o valor, desculpa. Foi me dado um valor de 2 quilômetros e me deu o tempo ali, mas não me deu a velocidade, né, nesse caso. Então eu tenho a distância no que eu percorri no primeiro trecho e no segundo. Então para resolver a letra A bem tranquila, o deslocamento do início da viagem até chegar ao posto de gasolina. A letra B, qual o intervalo de tempo? Eu sei que eu andei 30 minutos no segundo trecho e não foi me dado tempo no primeiro, tenho que descobrir. E depois, eu conhecendo a posição inicial final, o tempo inicial final, eu consigo calcular a letra C, que pergunta qual é a velocidade média do início da viagem até a chegada ao posto de gasolina. Então, a primeira coisa importante do exercício é fazer o quê? Anotar os dados. Depois, tem que ter coerência nas unidades. Por exemplo, aqui está em minuto. Aqui eu tenho quilômetro por hora, distância em quilômetro, distância em quilômetro. O minuto não casa, porque na velocidade está em quilômetro por hora. Então eu teria que transformar aqui o minuto para hora. Mas também é bem tranquilo, né? Porque 30 minutos é o quê? É metade de uma hora. Uma hora tem 60 minutos. Então 30 minutos é meia hora, 0,5 de hora. Tá? Então a gente consegue resolver tudo que o exercício me pede. Então, vamos lá para o próximo exercício. Exercício 2. Então, é importante anotar os dados. Eu dividi aqui em 2 trechos. Quais são esses meus 2 trechos? O primeiro trecho, que eu representei aqui em vermelho. Então, observe que está aqui o primeiro trecho. E o segundo trecho, que eu representei em azul. Está aqui o segundo trecho. Porque o primeiro trecho foi feito de carro até que acabou a gasolina. O segundo trecho foi feito de que maneira? Ele foi feito a pé. Então, ele andou ali a pé. E ali até chegar no posto. Então, o primeiro trecho, ele percorreu uma distância, um ΔX, de 8,4 quilômetros. Então, ele foi do 0 até 8,4. Aí, ele andou mais 2 quilômetros a pé. No primeiro trecho, ele estava de carro, ele foi em uma velocidade de 70 quilômetros por hora. E percorreu o segundo trecho num tempo de 30 minutos. Não deu a velocidade, no primeiro trecho não deu tempo. Então, como que eu sei o deslocamento total? Se o veículo percorreu 8,4 no primeiro trecho, depois mais 2, fica tranquilo. Meu deslocamento total, na letra A aqui que eu chamei de deslocamento total, foi uma distância de 8,4 mais 2 km, ou seja, 10,4. A gente pode então dizer aqui que partiu do ponto 0 até que percorreu uma distância, chegar em 8,4, aí andou mais 2 km, o ponto final é 10,4, tudo em quilômetro ali. Então, o meu deslocamento foi dado da forma que eu apresentei para vocês ali, você soma os dois. Então, essa é a resposta da letra A. A letra A pergunta o deslocamento total. Agora, na letra B, é perguntado o quê? Sobre o intervalo de tempo entre o início da viagem e o instante da chegada no posto. Então, agora eu tenho que saber o seguinte. No primeiro trecho, no segundo trecho que ele foi a pé, foi me dado um tempo ali. Quanto que é esse tempo? De 30 minutos. Aqui no primeiro trecho não foi me dado o tempo, mas me deu a velocidade do deslocamento. Eu consigo, no primeiro trecho, calcular o intervalo de tempo. Então, velocidade média é espaço pelo tempo. A velocidade média é de 70. Então, 70 igual a 8,4 divididos por ΔT. O ΔT eu multiplico e o 70 que vai estar multiplicando eu divido. Então, ΔT 8,4 divididos por 70. Então, aqui, veja as unidades. Elas estão coerentes? Sempre tem que ver. O 8,4, vamos ver aqui, é quilômetros. E a velocidade de quilômetro por hora. O quilômetro vai cortar com o quilômetro, vai sobrar em hora. Então, a unidade está coerente. Beleza? Então, ΔT é de 0,12 horas. Aí, o segundo trecho não tem muito problema. Eu sei que o segundo trecho tem um tempo de 30 minutos. Quanto que é 30 minutos? Meia hora. Então, 30 minutos é metade de uma hora, 0,5 de uma hora. Então, qual que é o meu intervalo de tempo? 0,5 a meia hora, que ele andou a pé, mais o tempo do primeiro trecho, que foi 0,12 horas. Ou seja, 0,62 horas.
Então, assim, 0,62 horas. A gente não tem essa familiaridade, né, de trabalhar com vírgula, porque a gente trabalha com hora e minuto. Aqui eu estou usando a hora quebrada. Se você quer saber em minuto, em segundo, você pode simplesmente fazer uma conversão. Então, a gente já trabalhou anteriormente com a parte de conversão. Então, o que eu sei? Por exemplo, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que 1 hora eu tenho 60 minutos. Corta a hora com hora, multiplica esse 0,62 por 60. Então, aqui, ó, o que eu sei? Que 0,62 horas é equivalente a aproximadamente 37 minutos, 37,2, um pouquinho mais de 37 minutos. Então, você consegue ter mais familiaridade, né? Porque se eu falar para alguém, eu percorri 0,62 horas, 0,62 horas. É difícil imaginar, né? Porque a gente trabalha assim com hora e minuto, a gente não trabalha com essa vírgula depois da hora, mas ela é possível de ser trabalhada também. Então, esse 0,62 horas equivale a 37,2 minutos. Aí, vamos lá para a letra C. O que a letra C me pede? A velocidade média. Então, vocês sabem que a equação da velocidade média é o deslocamento pelo tempo, só que ele quer do início até o final. Então, ficou tranquilo de resolver agora, porque eu já sei o deslocamento total do início até a chegada no posto. Vamos fazer uma linha aqui, ó. O início partiu do ponto 0 até chegar numa distância de quanto ali? 10,4 quilômetros. Então, tem o meu ΔX. O tempo, mesma coisa. O meu tempo, eu levei para fazer esse tempo total, eu calculei aqui, ó, 0,12 horas. Então, 0,12 horas. Do tempo zero... Opa, esqueci de mudar ali. No tempo zero até 0,62 horas total. Falei 0,12, desculpa. 0,62 horas o total. Tá? Que é 0,12 de horas o primeiro trecho que ele fez em automóvel, que a pessoa fez de automóvel, e o segundo é meia hora que foi feita a pé. Então, total, eu tenho o deslocamento e tenho o intervalo de tempo. Então, eu consigo tranquilamente calcular o quê? Eu consigo calcular a velocidade média. Então, quem que eu sei que é minha velocidade média? Minha velocidade média é a variação da posição pelo tempo. A minha posição foi de 10,4 km, num total de 0,62 horas. Eu podia usar essa distância em metros. Para transformar de quilômetro para metro, basta multiplicar por 1000 e a gente sabe, consegue transformar ali. A gente tem aproximadamente 37 minutos, 37,2, se não me falha a memória, e multiplica também, transforma por segundo. Então, eu poderia usar esse cálculo tanto em quilômetro por hora quanto em metro por segundo. Eu preferia, achei um pouquinho mais fácil trabalhar com quilômetro por hora. Tá? Então, você tem que 10,4 quilômetros em 0,62 horas. Divide, você tem a velocidade média. Então, aqui, ó, eu tenho o valor da minha velocidade média. Quanto que é a minha velocidade média aqui, ó? 16,8. Mas eu poderia transformar isso em metro por segundo. A relação de quilômetro por hora a metro por segundo é 3,6. Então, você multiplica, você pode também achar o valor ali em metro por segundo. E você tem o resultado do problema. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa primeira parte da videoaula. Logo